cá estamos nós para a conversa número 102. Olá, Zé. Olá, Gonçalo. Vamos falar sobre o borrelho de coleira interrompida. É verdade. E este é mais um em que há mais alterações taxonómicas. Lá vêm confundir o pessoal outra vez. Exato. E este tinha um nome tão simpático que nós nos habituámos a usar e que era original do Linneu, que era Pois, exatamente, Carádeos exatamente. alexandrinos. É Este verdade. era um nome original do Linneu do seu Sistema Natura de 1758. E E agora, quer dizer, salvo erro, ano passado mudou de género e passou para um nome quase impronunciável, pelo menos enquanto não estamos habituados, que é Anarrincos Alexandrinos. Anarrincos. o que é engraçado é que quando eu vi essa alteração, fiquei assim um bocadinho a não perceber muito bem a origem deste nome Anarrincos, até porque eh, nós costumamos associar um bocado o Ana aos nossos patos. Sim, mas Este, neste este não é um caso, pato. não. Neste caso, o Ana, não, mas o Anas dos Patos, atenção, o Anas dos Patos vem do latim, não é? E este Ana não vem do latim. Este Ana vem do grego. Portanto, Ok. embora a transliteração para português seja, ou para o nosso alfabeto seja parecida, a origem é completamente diferente. E Ana, em grego, neste caso é um prefixo que significa para trás. E rincos é bico. Portanto, isto significa bico para trás. Bico para trás. E De onde é que o que é que aparece? leva a interpretar este bicho como tendo Não, é bico que não para tem a ver trás? com este bicho, aí é que está. O género Anarrincos é criado em 1832 por dois ornitólogos, uh, penso que franceses, que era o Jean-René Coy e o Joseph Paul Guimard, dois naturalistas franceses que descreveram uma espécie, que é uma espécie que ocorre na Nova Zelândia, que é um borrelho, que é o Anarrincus frontalis, que em inglês é o Rybill. E esta ave, efetivamente, tem o bico assim um bocadinho revirado, e foi por isso que eles lhe atribuíram o nome Anarrincus, originalmente. Ora, o que é que acontece? Estudos recentes chegaram à conclusão que várias espécies de borrelhos, várias, ainda são para aí umas 20, penso eu, várias espécies de borrelhos, incluindo o alexandrinos, estavam geneticamente mais próximos deste da Nova Zelândia, deste Anarrincus frontalis, do que propriamente dos carádeos que nós conhecemos também como o borrelho grande de coleira e o borrelho pequeno de coleira. Portanto, ou seja, o nome não foi inventado agora, foi inventado há 200 anos, só que chegou-se à conclusão que alguns borrelhos, como o alexandrinos, estavam mais bem colocados neste género, vamos chamar-lhe assim. E Portanto, já agora só para esclarecer, então, a passar dos nossos borrelhos, digamos, a passar para anarrinchos, foi só o borrelho de coleira interrompida? não, Ou são houve cerca mais de algum? 20, são cerca de uns 20. Este Anarrincus frontalis, que é o tal Rybill, estava agora a confirmar o nome em português, é borrelho de bico torto, porque esse efetivamente tem o bico assim um bocado curvado. Agora, os borrelhos que atualmente integram esse género, estava aqui a consultar a lista, foram 23 que foram transferidas este ano, portanto é uma alteração muito recente. Este ano foram transferidas 23 espécies e isso resulta de estudos que foram feitos em 2015 e 2022. Portanto, são estudos genéticos relativamente recentes. E atualmente o género Anarrincus então tem 20 e tal espécies, a maioria delas transitou do género de carádeos. São estas alterações taxonómicas que continuam a ocorrer. E em jeito de parênteses, eu gostava de referir, eu ainda recentemente, já não me lembro se foi a propósito desta espécie ou de outra espécie qualquer, que também tinha mudado de nome, eu recordo-me de uns comentários num grupo só bravos no Facebook, em que alguém, em jeito de lamento, comentava que não percebia porque é que estas coisas estavam sempre. Já sei, foi a propósito da andorinha dáurica, que agora também Sim. mudou de nome. Não percebia porque é que agora de repente está tudo a mudar de nome. E eu disse que realmente é algo que nós temos sempre uma certa dificuldade em lidar, que nós aprendemos certos nomes e depois eles subitamente são mudados e isso faz-nos uma certa confusão porque não foi isso que nós aprendemos, mas
eu também pus lá um comentário a dizer que, atenção, que esta questão dos nomes estarem a ser alterados não é de maneira nenhuma algo recente. Desde que esta sistemática foi popularizada pelo Linneu há mais de 250 anos, que isto nunca pararam as alterações. Isto sempre teve muito alterações umas atrás das outras. Sim, Portanto, sim, tu até já referiste várias vezes também que o próprio Linneu, quando inicialmente começou a fazer a classificação das aves, tinha um número relativamente restrito de de famílias, não é? géneros. Portanto, Não, de mas géneros, isto sim, depois, né? enfim, isto depois era um assunto que dava para um webinário, mas durante os 60 anos que se seguiram, de repente houve uma enorme adesão àquele sistema, porque o sistema realmente estava muito bem pensado, e então há dezenas, centenas de pessoas pelo mundo fora que desatam a classificar organismos, só que não havia nenhuma entidade que centralizasse aquilo, então depois para o mesmo organismo apareciam vários nomes diferentes, propostos por diferentes pessoas, depois o mesmo nome era proposto para organismos diferentes, aquilo era um caos. E demorou mais de 60 anos até se começar a pôr alguma ordem nisso. Mas isso agora é um assunto um bocadinho lateral, ficará talvez para um webinário sobre este assunto depois na próxima temporada, mas era apenas para referir que estabilidade taxonómica é coisa que eu acho que desde o tempo do Linneu até hoje nunca houve. Portanto, Uhum. está sempre a haver nomes que mudam e houve, quer gostemos, quer não, temos que ir tentando acompanhar isto, porque senão ficamos presos a nomes que hoje em dia já ninguém usa. Sem dúvida. Agora, pensando aqui no nosso país e na presença desta espécie, é engraçado de ver a distribuição em Portugal, porque basicamente é uma linha ao longo da costa. Esta espécie tem hábitos extremamente costeiros, é uma ave claramente do litoral, que nidifica essencialmente em dois tipos de sítios, dois tipos de locais. Por um lado, os sistemas dunares, portanto, as dunas que ocorrem junto às praias, zonas arenosas, e por outro lado, as salinas, principalmente aquelas salinas que estão em exploração e que têm aqueles cômoros que são aquelas faixas de terra que estão a separar os tanques. Portanto, esse é o habitat preferencial da espécie. Embora pontualmente possa ocorrer noutro tipo de habitat, possa ocorrer em arrozais, pode ocorrer até em rios, em zonas arenosas de rios mais a montante dos estuários e pode até ocorrer em albufeiras do interior. Já se comprovou, por exemplo, a nidificação na albufeira da Alqueva. Mas estas populações que ocorrem longe da costa são, em termos quantitativos, têm pouca expressão. Portanto, essencialmente isto é uma ave das dunas e das salinas. São sítios onde ela normalmente fica assim um pouco, digamos que afetada pela presença humana. Sim. Esta espécie, em termos de conservação, é uma espécie que tem tido uma evolução bastante desfavorável, essencialmente por causa precisamente das alterações e da presença humana nos locais que frequenta, desculpa, principalmente nas praias. Nas salinas os problemas são outros, em parte tem a ver também com o abandono das salinas, que acabam por se transformar em pisciculturas e noutro tipo de habitat e acabam por ser menos favoráveis. Mas no caso das praias, tem havido imensas alterações, imensos fatores de perturbação que têm sido prejudiciais a esta espécie. Por um lado, às vezes a construção, ou seja, a alteração. Hoje em dia as dunas estão um bocadinho mais protegidas, mas houve uma altura em que se alterava imenso certas zonas junto ao mar para construir empreendimentos turísticos. Depois, o pisoteio e a perturbação dos locais de nidificação, a simples presença de pessoas. Depois, a circulação de cães sem trela, que também são um fator desfavorável. E depois a presença de zonas habitadas junto às praias também faz com que haja maior número de gatos errantes, que também são uma ameaça. Depois, todas as operações de limpeza das praias, que às vezes até são feitas apenas por razões estéticas, como por exemplo estar a limpar as algas todas que lá estão, tudo isto interfere com os locais de nidificação da espécie e, portanto, tem contribuído para a espécie ter tido uma evolução pouco favorável, quer em A Portugal, quer em Espanha. predação, digamos, mais natural, essencialmente provém de
alguns mamíferos terrestres e de outras aves, não é? Penso que sim, mas já agora vou Eu tenho ideia confirmar que corvídeos, aliás, eu lembro-me por vídeos sim, e penso que gaivotas, não é? exato, corvídeos, gaivotas e depois as raposas e eventualmente Sim, e outros outros mamíferos coisas. terrestres, naturalmente. Portanto, há a predação, podemos-lhe de facto chamar natural, e há a predação depois que tem origem antropogénica, precisamente por causa da presença, quer da presença de pessoas, quer da presença de mamíferos domésticos, de animais domésticos, que acabam também por eventualmente predar estas aves, nomeadamente os ovos ou as crias. Certo. Eu lembro-me daqui não há muito tempo atrás, quer dizer, não há muito tempo atrás, já é mentira, já foi há uns anos, mas aqui na zona de Setúbal havia algumas salinas ainda em operação e uma das pessoas que detinha um desses espaços que já tinham sido convertidos para pisciculturas, eh, ele referia que conhecia portanto, no seu espaço, nos seus terrenos, a existência de vários ninhos e tinha o cuidado de, ao passar com o trator, não pisar as zonas dos ninhos, que infelizmente é um hábito meio taralhoco que estas aves têm de fazer os ninhos precisamente em zonas de caminho de passagem, que elas basicamente juntam 2 ou 3 pedrinhas e metem É lá os ovos porque em cima. no caso das salinas, sim, porque elas gostam de solo descoberto, sem vegetação, e portanto nas salinas são exatamente esses caminhos descobertos que oferecem essas condições. No caso das dunas, o habitat é mais contínuo, só que depois lá está, há a questão do pisoteio. Eu acho que das dunas, no caso das dunas, em muitas praias até se tem feito aqueles passadiços de madeira que são uma forma de evitar que as pessoas circulem de forma errática pelas dunas e que haja menos interferência com o habitat. Mas eu acho que às vezes isso não chega, porque, por exemplo, apesar de ser proibido os cães circularem sem trela na via pública, e a via pública, é importante dizer, inclui as praias fazem parte da via pública, e, portanto é proibido os cães circularem sem trela nas praias. Bem, nas praias concessionadas nem sequer podem entrar cães, muitas vezes nem com trela nem sem trela. Mas fora das concessões ou no inverno, os cães podem andar nas praias, mas têm que andar com trela. Infelizmente, muitas pessoas que vão com os cães passear para a praia, chegam à praia, soltam o cão e o cão corre livremente. É claro que no inverno não é quando as aves estão a reproduzir, mas noutras épocas do ano isso pode acontecer, na primavera, e portanto é um dos fatores. Não quero estar agora a dizer que os cães são responsáveis por tudo, são um dos fatores de ameaça. O que acontece é que esta espécie, que no livro vermelho anterior estava com a classificação de pouco preocupante, agora passou a estar como vulnerável, precisamente por causa do decréscimo populacional que foi detectado. E em Espanha ainda foi pior, em Espanha passou já para em perigo, porque foi detectada uma quebra muito acentuada da população em Espanha. Portanto, o Portugal e problema não é Espanha só cá. representam, assim, a nível global, digamos, alguma zona significativa no contexto da reprodução da espécie? Não percebi, podes Eu repetir. estou a perguntar se Portugal e Espanha, portanto, Península Ibérica, se é, digamos assim, extremamente relevante para a reprodução da espécie. Como, eu sei que há espécies, por exemplo, que nidificam tipicamente numa determinada zona e a zona é relativamente restrita e, como tal, essa zona torna-se muito importante. Eu não sei qual é a representatividade da Península Ibérica em Estou termos a de tentar, estou a casais, não é? tentar consultar essa informação para te conseguir responder. Os dados que eu tenho aqui em termos populacionais, só um bocadinho, ver se consigo encontrar. Neste momento não tenho aqui números, talvez aqui num outro sítio. Há vários países que têm 1.000, 2.000 casais. Eu penso que em Espanha a população, pelo menos até há poucos anos, era um bocadinho superior. Já chegou a ser estimada a 3.000 a 4.000 casais em Espanha. E estão quase todos no Mediterrâneo, ok? Ou seja, na costa norte, que é uma costa também muito mais rochosa, com menos praias, e não tem salinas quase, há poucos. Onde há muitos é na Andaluzia, no país valenciano, na Catalunha e nas Canárias. Ora, e é aqui que se tem verificado o maior decréscimo populacional, porque também são as zonas mais procuradas em termos Praias. de praias, exatamente.
Peço desculpa que eu estava aqui a dizer números que eu não tenho a certeza se estão corretos, vou só confirmar. Só um bocadinho. Desculpa lá. Mas perdoado. É porque depois esta ave, por acaso, eu quando calho, tem aquele comportamento curioso, não é? Como elas têm aqueles ninhos muito expostos, tipicamente se aparecer um predador, os progenitores têm aquela atitude curiosa, não é? Que afastam-se do ninho, põem Fazer aquele teatro da a asa fazer de quebrada. conta Sim, que tem sim. uma asa partida, não é? Para atrair o predador e depois quando o predador já está suficientemente longe do ninho, de repente. Agora já tenho aqui os números corretos. Então, nos anos 90, a população espanhola foi estimada em 5.000 a 6.000 casais, que a nível europeu penso que é uma das maiores. Mas, alguns anos mais tarde, estaria nas 2.500. E em 2007 estaria nas 4.300. Agora, regionalmente há grandes variações. E sabe-se que, por exemplo, na Andaluzia, entre 2007 e 2020, diminuiu 70%. Na Comunidade Valenciana diminuiu 50% e nas Canárias diminuiu 66%. Isso é um valor muito expressivo, realmente. Por isso é que eles a puseram na categoria em perigo, porque ter diminuído muito. E os fatores de ameaça, efetivamente, estão identificados, são aqueles que eu já referi, tanto destruição do habitat, em parte por causa das construções, atividades recreativas nas praias, gestão de restos, dos restos das coisas deixadas pela maré, que muitas vezes isto é no Atlas espanhol, e eles criticam disto ser feito essencialmente por razões estéticas, né, para a praia ficar bonita, e depois aumento da predação, também por causa dos predadores que eu já referi, eventualmente efeito das alterações climáticas, e depois eles referem aqui um aspecto também relevante, que é a inação das administrações públicas, nomeadamente não se ter declarado mais zonas de proteção especial da Rede Natura 2000. E eu sobre isto, atenção que isto é para a Espanha, mas eu sobre isto queria dizer o seguinte, eu já comentei, já não me recordo se foi numa conversa, se foi num webinário, mas que tenho reparado que os projetos de conservação que existem no nosso país, dirigidos a aves selvagens, incidem quase exclusivamente sobre três grupos de aves. Um são as rapinas, as grandes rapinas. Outro são as aves estepárias, portanto, a petardas, cisões e afins. E o terceiro são as aves marinhas, algumas gaivotas, pardelas, cagarras, etc. Os outros grupos estão entregues à sua sorte porque praticamente não têm projetos de conservação. E os outros grupos incluem, para além dos passariformes, inclui a maioria das limícolas. E, portanto, para as limícolas, de uma forma geral, não há assim grandes projetos de conservação. Acresce que esta limícola, em concreto, tem a população muito dispersa ao longo do litoral, não está concentrada em poucos sítios. Portanto, para se contrariar esta tendência decrescente, que também se verifica em Portugal, porque é preciso referir que nós tivemos há 2 ou 3 anos um censo da população nidificante, aliás tivemos um webinário sobre o borrelho de coleira interrompida antes do censo, apresentado pelo Afonso Rocha, e os resultados desse censo apontam também para uma diminuição expressiva da população por motivos semelhantes àqueles que foram identificados pela Espanha. Portanto, para contrariar isto, seria necessário que houvesse algum tipo de projeto. Eu sei que, para além desse cuidado que tu referiste, da outra situação que era em Salinas, também tem havido algumas medidas em praias de, por exemplo, se pôr cercas a proteger os locais onde estão os ninhos para não irem para lá cães ou para não irem para lá pessoas, que obviamente são medidas positivas que ajudam a proteger os locais de nidificação. Sim, eu Mas vi por acaso uma referência a uma medida a uma sugestão, que seria colocar vedações elétricas em torno das áreas de nidificação. Mas isso não me parece assim uma coisa muito trivial de fazer. não, e depois há aqui outro aspecto que é, apesar destas medidas de proteção dos ninhos serem naturalmente positivas, né, porque está-se ali a proteger o local de nidificação, o facto desta espécie, que em Portugal, deixa-me só confirmar qual é a população, mas penso que é mil e tal casais, está tão dispersa que para se conseguir ter algum efeito positivo, pronto, a estimativa está entre 1.800 e 2.100 indivíduos, portanto cerca de 1.000 casais, que era o valor que eu tinha agora na cabeça. Para se proteger um número significativo de ninhos, era necessário atuar em imensos locais. Ou seja, nós protegermos um ninho, ou 2 ninhos, ou 3 ninhos numa praia, sem dúvida que é positivo para aqueles ninhos, mas sobre a população como um todo representa pouco. Exato. E, portanto, eu penso que para se fazer a conservação desta espécie era necessário que houvesse um projeto
que tivesse uma área de incidência muito alargada. Mas é evidente que estes projetos que estão muito distribuídos no espaço, em termos de custos, os custos disparam, não é? Porque se for Certo, certo, certo. é um projeto, imagina, que tens uma colónia de uma limícola qualquer, não é? Pode ser limícola ou outra ave, mas se é uma colónia, só tens que proteger a colónia, há obviamente ali um custo, mas é sobre aquele local em concreto. Geograficamente aquilo está contido e, portanto, isso também acaba por permitir conter os custos. Agora, quando é uma área geográfica muito vasta, isso parece muito mais difícil de implementar. Agora, a verdade é que realmente todos os dados disponíveis, quer em Portugal, quer em Espanha, apontam para que esta limícola está a diminuir e a diminuir de forma bastante acentuada. E há aqui um outro aspecto. Apesar de, em Portugal, ela só ter passado para vulnerável agora com a última lista vermelha, há referências mais antigas que sugerem que esta espécie já estava a diminuir há muitas décadas, portanto, que não é uma situação recente quer dizer, que em Espanha, tanto quanto sei, também terá começado a diminuir desde que começou o desenvolvimento turístico, já para aí, sei lá, nos anos 60 ou coisa parecida. Portanto, Uhum. é um Uh, problema que já vem de longe e esta espécie, tal como outras limícolas, não tem tido, se calhar, muita atenção em termos de conservação. Portanto, a situação continua a ser bastante desfavorável. uma palavrinha aqui positiva, no sentido de que eu aqui, enquanto procurava informação sobre esta espécie, dei aqui com um projeto que, se não me engano, a Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra está, em princípio, estará a decorrer agora precisamente para monitorização do Carádeos, na altura era Carádeos alexandrinos, não é? Agora mudou. Agora é Uh, nardigos, sim. Exato. E que curiosamente até estão a usar esta espécie um pouco como uma espécie chapéu para para preservação mais num sentido, ou para monitorização num sentido mais genérico, de, em particular com os ambientes dunares, pelo que eu percebi Qual é a daquilo. área de ação desse projeto, ou a área de... Isto é um projeto chamado Iberalex, Gestão Sustentável de Praias e Zonas Úmidas Ibéricas, conservação do borrelho coleiro interrompida como ferramenta para compatibilizar os usos humanos e a biodiversidade. Olha, por acaso não conhecia esse projeto, mas ainda bem, estou agora a ver aqui o site iberalex.eu. Exato. Portanto, embora é preciso também dizer uma coisa, ele está de facto com este estatuto de ameaça em Portugal e Espanha, mas a nível europeu, para já, continua como pouco preocupante. Talvez porque, eu não tive a ler muito, mas talvez porque noutros países mais a norte, onde não há tanta atividade balnear, talvez não haja esta pressão sobre as praias como existe na Península Ibérica. Certo, certo. Mas pronto, fica também uma palavra aqui para concluirmos a nossa conversa, de que no site, portanto, no portal avesportugal.info, existe dois recursos de vídeo, não é? Um sobre a identificação de borrelhos e outro sobre a população reprodutora do borrelho coleira interrompida, onde que podem ser, digamos, Que é o tal consultados. webinário que eu falei há pouco, o tal Exatamente, que foi podem ser apresentado pelo Afonso consultados Flores. precisamente para obter informação adicional, e pronto. E com isto, Faltava-me referir que esta ainda espécie também foi por mim observada na Ria de Alvor em setembro de 1988. é verdade, pois ainda Faltou esta estamos. informação no início, fica agora no final. E pronto, vamos terminar que o nosso tempo já está mais do que esgotado. Até à próxima, Gonçalo, até à Até à próxima, próxima a Zé. todos os que nos ouviram.